E vamos dar continuidade agora, trazendo muitas informações. Eles que têm sido bastante demandados aí, principalmente nesse período de pandemia, né? Todo mundo quer saber não somente como está a performance, mas também o que o consumidor está pensando, o que ele está pretendendo. Então, para isso, nada melhor do que receber a grande referência aí em dados no mercado imobiliário brasileiro, que é a Brain Inteligência Estratégica, hoje representada aqui na tela já pelo Marcelo Gonçalves, que é sócio. Marcelão, prazer enorme receber você aqui, sempre, né? Acho que esteve com a gente nas 3 edições anteriores de Fórum Imobiliário Goiânia. Essa é uma edição bastante especial, bastante diferente, ainda que virtual. Obrigado novamente por estar com a gente. Léo, obrigado você, obrigado a Smarts pelo convite, obrigado à audiência, né? Sempre que eu posso, eu estarei em Goiânia. Pode ser virtual ou presencial, mas estarei em Goiânia. Com certeza. Você sabe disso, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, por esse povo, né? O goiano e o goianiense. É realmente um povo que me recebeu muito bem. E eu comparo muito, né? Eu brinco com as pessoas que eu comparo muito Goiânia com Curitiba. Eu sou um paulistano radicado em Curitiba, virei um curitiboca, mas comparo muito as cidades, né? As cidades são cidades muito boas, bonitas, com mercado imobiliário pujante, principalmente em algumas regiões tem uma semelhança muito grande. Só o clima, né? Não vamos nem comentar o resto. O clima é que é bem diferente e realmente isso é o maior diferencial entre as duas capitais, mas são capitais com belezas especiais, né? Eu falo que quem vai a Goiânia para poder analisar o mercado vertical, principalmente, vai encontrar um mercado muito bonito, né? Os bairros que você tem essa possibilidade de verticalizar, você tem uma possibilidade de um potencial muito grande. Eu acho que é o maior do país, né? Você tem um terreno até não tão grande, mas que te dá um potencial de verticalização muito grande. O que faz a arquitetura ser muito especial, né? A gente encontra sempre uma cidade bonita, com novos prédios, lançamentos diferenciados, né? Nós temos referências nacionais na cidade, então isso é muito legal e isso faz parte do que eu realmente gosto da cidade. Você fez a minha introdução, eu agradeço muito. Nós vamos falar um pouquinho sobre os dois mercados, o mercado vertical e horizontal, e depois vamos falar um pouquinho sobre um recorte, uma extração da última fase da nossa pesquisa da Brain nacional, o que a gente viu um pouquinho aí em Goiânia e no Centro-Oeste para poder passar para a audiência aqui, para esse público mega qualificado. Perfeito, então vamos lá, Marcelão, se puder compartilhar a tela, a gente já dá início, eu deixo já o palco. Estou começando aqui. Vamos lá. Vocês já estão compartilhando minha tela aí? Então, assim, Marcelão, só colocar em modo apresentação e tá tudo certo. Perfeito, já coloquei, acho que deve estar chegando aí. Tá um pouco lento, mas eu acho que deu certo. Foi, tudo certo, Marcelão, agora é contigo. Obrigado, Léo. Então, gente, aqui um pouquinho só sobre a Brain, né? Quem ainda não nos conhece, nós somos a empresa mais representativa no mercado imobiliário, hoje do país. Não somos uma empresa de pesquisa do mercado imobiliário, somos uma empresa de inteligência estratégica, né? Então, boa parte da nossa cesta é para o mercado imobiliário, né? 63% aproximadamente. Mas como nós temos 4 núcleos, trabalhamos também em outros vértices, em outras vertentes, né? Trabalhamos para a indústria, através do nosso núcleo, que é o B-Brain, a parte de business, desde mapeamento de processos, business plan, planejamento estratégico. Trabalhamos para grandes empresas no território nacional, grandes indústrias no território nacional. Somos um instituto de pesquisa, efetivamente, fazemos todo tipo de pesquisa existente, fora intenção de voto. Nós nunca quisemos fazer intenção de voto, aí até por um feedback de credibilidade, né? Nós temos o Rebrain, que é isso que a gente está falando aqui, que é essa parte de real estate voltado tanto para a indústria da construção civil como para o mercado das entidades, né? Nós fazemos os números nacionais junto à CEBIC, fazemos os números de Goiânia junto à ADEME, nossos amigos aí da ADEME,
Mando um abraço a todos aí pela pessoa do Razuki e os nossos amigos do mercado horizontal através da ADU, GO e do Secov. Mando um abraço aí a todos na pessoa do presidente, o Luiz Alexandre. Então, temos aí mais de 44 entidades que atendemos no país inteiro através desse trabalho do Rebrain. E aí, o nosso filhote, o nosso filho mais novo aí, que tem 2 anos e pouquinho, que é o eBrain, que é a educação à distância, voltado apenas para o mercado imobiliário. Convido todos a conhecer, aqui até tem um QR Code aí que você pode apontar com o seu celular aí e ter informações. Vocês vão ver que são números bem interessantes mesmo, tem uma produção muito grande de conteúdo, vocês podem perceber aí que tem uma produção específica através dos nossos cursos, mas também uma produção de conteúdo através das nossas redes sociais. Indico a vocês aí a procurar, vocês vão gostar bastante. Durante a pandemia, nós produzimos muito conteúdo. Nós chegamos aí ao mês de novembro a mais de 150 meios de comunicação no Brasil e até fora do Brasil que utilizaram a Brain como fonte e fizeram algum tipo de matéria, então é interessante que vocês possam ver. A gente vai bater um papo hoje rápido, falando um pouquinho sobre características socioeconômicas da capital, Não vou entrar no detalhe, a gente tem as informações das 19 cidades da região metropolitana, mas a gente vai focar mais na capital. Indicadores imobiliários, vertical e horizontal, e um pouquinho sobre as informações do que os consumidores nos responderam na última onda da nossa pesquisa, a 5ª onda que fizemos aí entre o mês de outubro e novembro, tá ok? Características socioeconômicas, então, população do Brasil, aqui as informações até o último dia de 2019, nós temos uma atualização da PNAD todos os anos, mas é sempre feita lá no mês de abril, maio. Então, aqui nós temos os números até 2019, 210 milhões de habitantes, Goiás com 7 milhões e 18 mil habitantes e Goiânia com 1 milhão 516 mil habitantes. Em número de domicílios, nós temos no país todo 71 milhões 684 mil domicílios, em Goiás 2 milhões 283, em Goiânia 511.346 domicílios. E aqui a informação que é importante e pertinente, Goiânia tem 17,93% dos seus domicílios são verticais, 82,07% é horizontal. Nós somos um país horizontal, tá, gente? O nosso país, apenas 10,4% dos nossos domicílios são verticais. O restante, quase 90%, é horizontal. Então, nós somos um país horizontal. E aí está um pouco sobre a renda domiciliar, não é renda per capita, tá? Não é PIB dividido pelo número de habitantes. Aqui é renda domiciliar, é a renda do domicílio. Em média no Brasil, 4.408, em média em Goiás, 4.029, em Goiânia essa média sobe para R$ 5.758, tá? Aqui alguns mapas, só para a gente poder trazer para vocês alguns highlights, Então, fica mais difícil até de enxergar, porque é grande, mas é só para mostrar para vocês onde é mais vermelho, mais rosa, nós temos maior densidade demográfica, onde é mais rosinha, mais clarinho, menor densidade demográfica, com uma densidade média de 2.069 habitantes por quilômetro quadrado. É baixa densidade, como é na maioria das cidades, Nós vamos ter aí no Brasil alguns picos, por exemplo, como algumas comunidades, Se a gente pegar, por exemplo, Paraisópolis, em São Paulo, dá 44 mil pessoas por quilômetro quadrado. Se a gente pegar Rocinha, no Rio de Janeiro, 39 mil pessoas, habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Mas aqui já vem um ponto importante sobre a capital. Nós temos 1,71% ao ano de crescimento populacional, desse crescimento que é o crescimento da população, e é mais da metade, é 50%, 53% a mais do que o crescimento médio nacional. Eu estou falando de Goiânia, que é uma cidade
uma capital que cresce 50% a mais do que a média nacional. Isso a capital. Se pegarmos a região metropolitana, vamos chegar a algumas cidades que crescem próximo a 5% ao ano. Então, é realmente uma região de grande crescimento vegetativo. Tá? Aqui a renda, o crescimento domiciliar é maior do que o crescimento vegetativo, porque a gente tem a janela de oportunidade do mercado imobiliário, né? Então, ainda durante um período, ainda temos mais natalidade do que mortalidade, a gente deve virar esse fio, né? Mais mortalidade do que natalidade a partir de 2045. Quase 52% das famílias possuem renda entre R$ 4.500 e R$ 8.700, né? E 1.354.000 pessoas com rendimento médio acima de R$ 2.400. Aqui a gente pontua esses rendimentos porque são os rendimentos que você pode ter um maior grupo de pessoas adquirindo imóvel ou fazendo upgrade, qualquer coisa que o valha. Aqui o mapa de verticalização, como eu falei, a gente tem alguns bairros com uma concentração de maior verticalização, são os marrons mais escuros aí no mapa, o restante, a verticalização mais baixa, como a gente tinha comentado. E aqui um dado importante, que é o dado de propriedade dos domicílios, né? Então, qual que é o índice de Goiânia? 59,6% deles são próprios. Não significa que são quitados. Tá? Próprio significa que a pessoa fez algum tipo de financiamento e começou a pagar esse financiamento. Alugado, 31,39% e cedido, 9,01%. A média nacional é em torno de 70%, mais ou menos 70%, 21% e 9%. Significa que nós temos um menor número de... Opa, só um pouquinho aqui que vai bater minha porta. Temos um menor número de domicílios próprios com maior número de domicílios alugados, o que é uma oportunidade para o mercado imobiliário, de alguma maneira. Então, nós vamos ver isso aqui, como é que está esse crescimento do mercado imobiliário, começando pelo mercado vertical. Algumas informações importantes, né? O mercado vertical de Goiânia e Aparecida de Goiânia, ele vem crescendo nos últimos 5 anos, pelo menos, né? Nós temos o ano 2019 como o ano, um pico, né, realmente, do que aconteceu. O ano 2020 ainda não terminou, mas 2019 foi um pico. Se nós olharmos aqui esse slide, a gente vai ver que começo da pandemia, freada total. Né? A gente teve uma freada brusca aí, principalmente que houve também algumas medidas governamentais que paralisaram as obras, até através da ADEME que se conseguiu essa liberação, né? E as obras voltaram ao normal, porque a paralisação da obra realmente traz muitos problemas para o mercado, até a perda de emprego pode ser gerada com isso. E aí a gente tem, a partir de junho, um maior número de lançamentos, né? Essa retomada dos lançamentos. Mas o que a gente vai verificar mesmo é que as unidades lançadas e o VGV lançado, então a gente está aí falando de uma diminuição do mesmo período de 2019, né? Então, sem sombra de dúvida, diminuiu o número de lançamentos, mas não diminuiu, para a nossa felicidade e surpresa, né? Afinal de contas, lá no comecinho da pandemia, lá em março, a gente achou que o mundo fosse acabar. O mundo não acabou e trouxe algumas surpresas agradáveis para a gente, que a gente veio percebendo, a Brain veio monitorando o mercado através das suas pesquisas e percebendo os reais motivos, e esse céu de brigadeiro vem na esteira aí de uma taxa de juros mais baixa, o que realmente impacta o nosso mercado em cheio, né? E aí se juntou a outros fatores, como a não perda de emprego em alguns setores, né? Não estou falando que a gente não teve, mas nós tivemos um menor impacto no nível de emprego e renda, e perda de renda também. Afinal de contas, nós tivemos aí um auxílio governamental de até 31 de dezembro, que deve chegar a 322 bilhões de reais, e com isso conseguiu manter a macroeconomia
e diversos setores manter o seu nível de renda e emprego, o que proporcionou, com a diminuição da taxa de juros ao mutuário, a entrada de um grande número, segundo a Abrainc, que aí próximo a 800 mil famílias acessaram o mercado de econômicos para a compra do seu imóvel a partir da redução de 1 ponto percentual nos juros ao mutuário. Então, olha o tamanho disso, e isso, lógico, é proporcional aos outros segmentos do mercado, né? E a gente vai ver aqui que o segmento fora o econômico também houve uma reação maciça, maior até do que econômico, que teve mais impacto de redução de emprego e renda. Unidades vendidas, né? Então, se a gente olhar aí as unidades vendidas, a gente vai ver em 2020 5.716 unidades vendidas, se a gente poder pegar aí essas comparações dos 3 trimestres, ainda faltando um trimestre aí para a gente poder olhar em 2020, então a gente vai ter realmente uma quantidade de unidades maior, né, em quase 70%, a gente está olhando ali, ó, quando comparado o terceiro TRI de 19 com unidades ao terceiro TRI de 20, é 77% maior em número de unidades e 66% maior em VGV. Né? Então é realmente algo impactante. Isso porque o começo da conversa eu falei que 2019 já tinha sido o melhor ano. Né? Só para a gente poder ver o quanto foi impactante e o quanto foi bom realmente 2020. Né? E aí, para poder finalizar com chave de ouro, a gente mostra o quanto caiu o estoque, a oferta final de produtos. Né? Então, nós tivemos lá em setembro de 19 com 9.552 unidades e setembro de 20 com 7.758. Diminuiu aí quase 19% a oferta final de produtos. Então, há um consumo, né, dos produtos através das vendas, um menor número de lançamentos que aconteceu de maneira do impacto da pandemia e, com isso, diminuiu o estoque na cidade, o que é algo salutar e importante para o mercado. E o preço, gente? A gente está, nesse momento, com uma discussão muito grande sobre preço dos insumos, escalada do IGPM aí, chegando nos últimos 12 meses a quase 24%, né? Sendo que o IGPM, 60% dele vem do atacado, dos preços de atacado. Então, o que gerou de impacto na indústria ao comércio, né, ao atacado, esse aumento e esse medo, que é um fantasma para o nosso mercado, com certeza é um dos nossos desafios, que é saber se era só um soluço pela diminuição da produção ou se isso realmente vai se perpetuar e vai impactar o mercado aí, principalmente em nível das margens, né? Afinal de contas, tinha alguns empreendimentos já lançados que não vão conseguir recuperar qualquer tipo de margem aí, já que o aumento dos insumos é muito grande. Quanto ao preço, a gente manteve basicamente o preço, e isso é muito bom. Nós já vimos todos os fatores, né, do nosso macroambiente, a gente tem um aumento que vem vindo anualmente, mas não aconteceu nenhum tipo de variação entre 2019 e 2020. Tá? Bairros com maior estoque residencial, a gente tem realmente o Setor Bueno e o Marista, que também são os bairros de maior desejo da cidade, né? Então, isso se encaixa, não é um problema, mas os bairros que têm maior quantidade, e aí podem ter oportunidades também em outros bairros. Né? Aqui, para a gente poder falar rapidamente um pouquinho sobre o Minha Casa Minha Vida, né? O econômico, vamos chamar assim, a gente pode ver aí uma diminuição também no número de unidades lançadas, mostrando o aumento no número de unidades lançadas dos demais padrões. Tá? Então, isso é o que realmente aconteceu, e isso é normal, que aconteceu basicamente no Brasil inteiro. Quando a gente olha os vendidos, e aí a gente tem esse impacto super positivo, né, das unidades, sendo que o Minha Casa Minha Vida acabou vendendo menos, mesmo assim cresceu 60%, né, e os demais padrões e segmentos vendendo mais, crescendo quase 90%, se compararmos os terceiros trimestres do ano passado e desse ano. O estoque também reduziu, né, é isso que a gente está falando para vocês, essa redução de estoque ela é menor no econômico,
mas nos demais padrões essa redução de estoque foi mais forte e é o que a gente percebeu na cidade. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado horizontal, um mercado que não acompanhou o mercado vertical, né? É um mercado que tem particularidades e por isso ele é próprio, né? Os dois mercados são segregados e separados mesmo. E aqui a gente está vendo as unidades lançadas e a gente percebe que vem vindo uma diminuição dos lançamentos das unidades, seja na capital, seja na região metropolitana, né? E a gente percebe aí alguns no segundo trimestre com 0 lançamento, impactados aí pela pandemia e do que aconteceu, e essa redução realmente foi brutal aí nesse ano, se a gente comparar com o ano passado. Unidades vendidas, a gente vem tendo uma recuperação, graças a Deus, como não poderia deixar de ser, né? A gente sempre tem aí um início de ano mais fraco, mas esse ano a gente teve um bom início de ano. Um segundo trimestre que poderia ter sido muito impactado, não se mostrou tão impactado assim, e aí depois uma evolução já para o terceiro tri. Não tenho dúvida que essa evolução se mostrará ainda mais ascendente no quarto trimestre desse ano. E a oferta final, como não poderia deixar de ser, a gente está mostrando uma oferta menor, né? E se a gente pegar aí a comparação dos 3 tris, né? O terceiro tri de 19 e o terceiro tri desse ano, quase 40% menor a oferta, né? Tanto para a cidade de Goiânia como para a região metropolitana, o que é muito salutar para o mercado. Só para a gente poder ter uma ideia, se compararmos o quarto TRI de 18, que tinha 19.225 unidades em estoque, ou seja, primariamente na mão dos urbanizadores, na capital e na região metropolitana, né? Já no terceiro TRI nós temos 9.977, quase uma diminuição de 10 mil unidades entre o último trimestre de 2018 e agora esse terceiro trimestre de 20, aí, menos de 2 anos, uma redução muito grande da oferta final desses produtos nessas 20 cidades que nós mapeamos. Aqui nós vamos para a parte final. Eu estou tentando mostrar muita coisa para vocês, mas quero que a gente tenha oportunidade, aí, aproveitando o Léo, né, e aproveitando o bate-papo com vocês, para a gente poder falar, bater um pouco de papo, fazer um pouco de pergunta e resposta. Então, aqui o que nós fizemos nas avaliações dos consumidores, né? Fizemos 5 ondas. Então, nós temos aí desde do dia 20 ao dia 27 de março com a primeira, até a finalização na última onda aí, com mais de 5 mil consumidores de maneira quantitativa que foram entrevistados. Então, nível de satisfação com o imóvel atual, nós estamos aí com 80% de satisfação, 41% muito satisfeito, 39% satisfeito, e aqui é super importante a gente voltar a falar, a gente tem falado muito isso. Hoje as pessoas analisam os seus imóveis de maneira qualitativa, a gente conhece os nossos imóveis como antes nós nunca conhecemos. A gente sabe exatamente o que nos satisfaz, o que nos insatisfaz, se eu quero mudar, se eu não quero, se eu quero construir, se eu quero mais um banheiro, se eu quero morar em casa, em apartamento, se tem que ter uma sacada, fruição, proximidade com o meio ambiente, o que eu quero efetivamente, porque eu fiquei dentro de casa. E isso me trouxe uma relação com o meu imóvel, né? Eu sempre brinco e falo de um meme logo no começo da pandemia, que era uma mãe sentada numa mesa com o notebook e o filho do lado no chão, grudado com silver tape, assim, né? Para ela poder trabalhar nesse início da pandemia. Então, é isso que eu estou falando, essa relação, como foi toda essa adaptação nesse período, né? Nós temos 13% de pessoas que não estão nem satisfeitas nem insatisfeitas, 5% de insatisfeitos e 2% de muito insatisfeito com seus imóveis. Aqui uma variação em nível de renda, para a gente poder mostrar isso, né? Quanto maior a renda, maior a insatisfação, então a satisfação, então como é que funciona isso, né? A pessoa que já está no seu imóvel melhor, ela já vê qualidade de vida ou ela tem vontade de mudar, de melhorar, de ir para o imóvel que traz mais qualidade de vida e maior conforto e nível de desejo do que ela quer
viver nesse momento. Se comprou imóvel nos últimos 12 meses, né, 93% não comprou, mas 7% comprou, que está dentro da média nacional, que é entre 6% e 9%. Né? Dos 7% que compraram, 37% a compra ocorreu antes do avanço da pandemia no Brasil. 58% não foi acelerada pela pandemia. E 5% foi acelerada pela pandemia essa compra do imóvel nos últimos 12 meses. Intenção de compra aí, em média nacional dos 46% em outubro. Então, poxa, Marcelo, mas 46% da população tem desejo de comprar um imóvel? Sim, tem intenção de compra. Né? Não significa que ela vá comprar, porque a gente tem prazos, e esses prazos acabam retratando qual é a realidade dessa possível compra. Mas olha que interessante, 13% tem intenção e já começou a procurar. Pode ser de forma digital, através de uma gugada, pode ser de forma presencial, marcando um horário, indo num plantão. Então, 13% começou a busca efetiva desse imóvel. E aqui a gente mostra o que nós brincamos aí, que é o sorriso do mercado imobiliário. Né? Então, nós iniciamos lá o antes da pandemia com próximo a 43% de intenção. Há uma queda brusca até abril, chegando a 20%, o que é mais ou menos um número basal, né, do país. Mais ou menos 20% da população tem intenção de compra, seja por necessidade do imóvel, seja por desejo de um imóvel melhor. E aí, finalizando outubro, com 46% dessa intenção de compra, nível um pouco acima do pré-pandemia. Aqui, aquilo que eu falei, né, sobre quais são os possíveis prazos para compra. Então, 13% em até 6 meses, que já tem uma busca efetiva, 25% até 12 meses, que já começou a procurar de alguma maneira, 38% que até 24 meses, já tem uma variação, né? Vamos usar uma deflação de vontade nesse período, e 24% acima de 24 meses, que, fazendo uma brincadeira aí, é a pessoa que quer casar, mas ainda não tem noivo nem noiva, né? Ela só sabe que ela quer casar, mas ainda não tem ninguém em mente aí. Aqui, período da compra, né, de quem manteve a intenção. Então, aí a gente olha essas variações no antes da pandemia, na pandemia, que aí realmente houve um impacto, e aí depois, nesse momento, que nós nos acostumamos com a pandemia, não que ela diminuiu, né? Nós estamos vivendo hoje, por exemplo, no sul do país e no sudeste, um aumento muito forte da pandemia. Vide Curitiba, né? Curitiba, no mês de novembro, teve um aumento de 203% no número dos contaminados. É muito maior do que o mês de maior impacto, que foi julho. Nós estamos aí no mês de novembro com esse impacto, tendo 95% de ocupação dos leitos de UTI do SUS e pelo menos 5 hospitais aí particulares fechados, sem receber mais pacientes, pelo índice de ocupação dos seus leitos. Aqui um pouco da intenção para cada região do país, e a gente percebe aí que a região centro-oeste está mais próxima da sudeste, né? A nordeste com destaque muito maior, e a sul com um pequeno número menor aí de pessoas com intenção. Aqui a gente faz um pouco esse recorte, né? Vamos olhar a região centro-oeste lá, como que era a intenção antes da pandemia, durante a pandemia, e depois esse acréscimo aí chegando aos 43% em outubro. Aqui a gente vai olhar um pouquinho a intenção quanto à renda. Então, nós estamos falando que até R$4 mil, a intenção ficou em torno de 42%. Então, o que é isso? É aquela pessoa que tem muito mais a necessidade do imóvel. E, com certeza, foi a mais impactada em nível de perda de emprego e renda. Então, isso existe, essa movimentação, mas a intenção basicamente não abaixa. De 4.000 a 7.875, a gente tem uma variação com um aumento um pouco maior da intenção,
E aí, de 7.875 a 13.492, se mostra esse desejo, porque essa pessoa normalmente já tem um imóvel, mas esse desejo de um upgrade, de uma melhoria, de buscar um imóvel mais moderno, mais bem localizado, que tenha mais banheiro, a gente percebeu isso nas entrevistas, o banheiro e a suíte ganharam um destaque muito grande no período da pandemia. Aqui a mesma coisa, mostrando para vocês. E aqui, o que interferiu no tipo de imóvel que você poderá comprar a pandemia. Então, o isolamento interferiu na sua escolha. Como é que você viu isso? Em abril, 11% disseram que interferiu. Em junho, 9%. Em agosto, 15%. Em outubro, 14%. Então, nós temos realmente uma faixa aí, um range de pessoas que a pandemia interferiu na escolha do imóvel dele para o futuro, para a troca do imóvel ou o imóvel de desejo dele. O restante, o impacto é menor. Quando a gente olha aí por renda, a gente vai ver que a renda maior interfere menos, né? E a gente está falando agora de compartilhamento de ambientes. Então, o que é o compartilhamento de ambientes, né? Não é área social. Eu estou falando compartilhamento de verdade, assim. Vamos imaginar uma lavanderia que esteja na área social e tudo mais. As rendas olham isso hoje de maneira um pouquinho diferente. Algumas gostam mais e outras gostam menos disso, né? Isso foi impactado porque a gente vinha numa crescente do compartilhamento de tudo. Imóveis menores com áreas sociais mais compartilhadas, tá? Aqui, separado por mês, né? E aqui o imóvel desejado. Então, como eu falei para vocês, a gente ainda tem um maior desejo dos imóveis horizontais, isso é em todas as regiões do país, e digo para você que no Centro-Oeste é mais forte, né? Então, a gente está olhando aqui que, basicamente, nós temos 69% querendo casa sobrado, porque o terreno e a chácara está mais vinculado a isso, e 31% o apartamento. É lógico que não poderia ser um número menor de apartamento, porque Goiânia é um grande centro, e o grande centro tem essa característica mais cosmopolita dos edifícios, né? Tipo do imóvel desejado, e a gente quis mostrar alguma diferenciação para vocês entre agosto e setembro, né, o que aconteceu, e essa variaçãozinha aí entre as duas pesquisas para vocês poderem ver a evolução. Aqui, a gente olhando um pouquinho sobre os meses, né? Então, as rendas e os meses, o que aconteceu em nível de variação, que realmente é uma variação um pouquinho maior. E aí, as capitais e não capitais. Então, exatamente aquilo que eu falei para vocês sobre as regiões mais adensadas, mais verticalizadas, as capitais mais cosmopolitas e aí as não capitais, né? Então, você tem uma pequena diferença aí sobre a escolha, até porque há uma relação de oferta e procura, e o mercado dita isso nas possibilidades quando a gente fala de verticalização. E aí o motivo da intenção de compra, o que é mega importante a gente analisar para o nosso mercado, seja ele horizontal ou vertical. 42% estão na transição demográfica. Então, sair do aluguel, casar, morar sozinho, sair da casa dos pais, 42%. 34% upgrade, eu já tenho um imóvel e eu quero um imóvel melhor, maior, mais bem localizado, mais moderno, mais recente. 23% basicamente está em nível de investimento, seja do investimento para renda passiva ou venda, ou imóvel para o meu filho, para algum parente, para algum amigo, alguma coisa do gênero, que a gente vê que é algo bem importante, né? Aqui, quando a gente olha a transição, as mudanças do que aconteceu de outubro para agosto, então a gente percebeu uma diferença, e isso é importante, esse relato para vocês, principalmente que a transição demográfica acaba sendo algo mais importante, o upgrade um pouquinho menos importante, né, em relação à porcentagem, e aí o motivo exatamente do mesmo item, só que olhando as rendas, né? Então, o que é maior renda tem menor transição demográfica, porque normalmente a pessoa já tem o seu imóvel, e tem maior upgrade, porque ela quer um imóvel melhor, ou vir para o investimento, né?
Quando a gente fala em taxa de juros, taxa Selic, quando a gente fala de um céu de brigadeiro do mercado imobiliário, um momento como a gente nunca viveu anteriormente, né? Como a gente viveu lá em 2014, 15, 16, a tempestade perfeita, juros altos, distrato, problema político culminando com o impeachment, nós tínhamos diversos alto estoque, nós tínhamos diversos problemas que era a tempestade perfeita, e o contrário hoje, com os distratos mais controlados através de uma legislação, uma estabilidade, mesmo que em alguns momentos confusa de política, e aí uma taxa de juros a mais baixa da nossa história. Então, com certeza, isso traz uma realidade e traz mais gente no investimento. Por que mais gente para o investimento? Não só porque ele tem acesso a um dinheiro mais barato, se ele não quiser usar o dele e usar o investimento de longo prazo para o mutuário do financiamento, por isso que a ABCIP tem mostrado para a gente taxas de evolução, de financiamento muito alto, durante esse período, mas também porque o mercado financeiro acabou ficando mais limitado, né? Muito diferente de 14, 25% de Selic, na qual o CDB, o CDI era realmente algo muito bom de você investir, e aí se retorna ao investimento ao mercado imobiliário. Somos patrimonialistas no Brasil e temos a ideia e a realidade que até mesmo a locação residencial se transformou num bom negócio, né, perto desses índices do mercado financeiro. Tá? Diferenciais para a compra do imóvel não mudou muito, né, essa é uma realidade, mas a gente pode olhar aqui para a gente poder ir finalizando. Então, nós temos aí 59% localização, não mudou. Então, aquilo que a gente já falava há muitos anos, né? Quais são os 3 itens mais importantes para o imóvel? É localização, localização e localização. Segurança, e a segurança aqui a gente pode dividir em segurança do empreendimento e segurança do bairro. Valor, tamanho do imóvel, área de lazer, conforto, garagem e infraestrutura. Esses são grandes diferenciais. E aí separado por renda. E aqui eu vou finalizando, agradecendo a vocês pela oportunidade e me deixando à disposição aí pelo tempo que o Léo me der para a gente poder responder algumas perguntas, se houver necessidade. Vou parar de compartilhar aqui com vocês para a gente voltar a conversar. Marcelão, obrigado. Como sempre, ótima apresentação, muitos elogios, muitos pedidos para receber a apresentação aqui no chat. Então, será enviado, Léo. Já mando ela para você aí, você manda para todo mundo, por favor. Vai ser um prazer vocês estarem com o nosso conteúdo. Com certeza. E além disso, a produção vai deixar também o seu e-mail, caso alguém queira entrar em contato diretamente com você aí, estabelecer uma conexão. Marcelão, a gente tem 3 ou 4 minutinhos e temos 2 perguntas aqui que eu achei interessante, eu acho que vale passar antes da gente finalizar. Pode ser? Então, com certeza, Léo. Vamos lá, o Bruno Alcântara pergunta: Marcelo, quanto dessa busca, acho que é por segunda moradia, acho que ele se refere ao finalzinho ali da apresentação, né? Perfeito. Bruno, uma ótima pergunta, né? A segunda moradia, ela passa por uma adaptação como nós passamos na primeira. A primeira moradia, a segunda moradia direta, ela acabou se transformando num sistema híbrido, né? Muita gente no home office acabou indo para a sua segunda moradia, a partir do momento que tinha facilidade de comunicação, que tinha uma boa internet, e acabou vivendo num lugar melhor, que era o desejo dele, mas ele estava ligado ao escritório, então ele não podia ir. Então, isso aconteceu muito. Se a gente olhar num raio de 100 quilômetros, principalmente dos grandes centros, seja no litorâneo, né, naquelas cidades que têm acesso ao litorâneo, ou como no caso de Goiânia, nessa região, até 120, 150 quilômetros aí, para quem não teve a oportunidade até de ir para o Araguaia, para poder ficar lá nesse período, né, curtindo aquele paraíso na terra que é aquela região ali. Então, com certeza, houve uma mudança muito grande e houve uma busca por essa qualidade de vida que acabou se retratando nisso, na busca de condomínio de chácaras, condomínio de lotes, né, que tivesse até lotes maiores e maior infraestrutura para uma segunda moradia, né?
com a possibilidade da gente não retornar de maneira integral para o escritório, e sim de maneira híbrida, né, que é o que a gente acredita que vai acontecer. Uma parte vai ser obrigada a voltar, a gente não tem dúvida disso, não é que nós vamos viver em home office, isso não vai acontecer, mas com certeza vai ter algo mais híbrido aí nessa oportunidade, e aí as pessoas vão poder morar, quem sabe, um pouco mais distante e fazer isso remotamente. Então, nós não temos dúvida dessa busca, e isso se reflete também quando a gente viu o mercado de multipropriedade também crescer através da venda online, né? Muito da multipropriedade estava ligado a uma boa estrutura na loja, né? Na loja de vendas ali, que era extremamente importante para o mercado. Em alguns momentos se mostrou até essencial, parecia que não ia acontecer a venda se não tivesse esse processo comercial, mas acabou se mostrando também muito resiliente nesse período através da venda online, porque isso se transforma, né? A racionalização dos recursos. Eu entrevistei durante esse período gente, inclusive de alta renda, que me respondeu o seguinte: olha, eu quero vender a minha casa porque eu não sou dono da minha casa, é ela que é minha dona. Eu tenho que cuidar da piscina, eu tenho que cuidar do jardim, tenho que cuidar disso, tenho que cuidar... Só me dá trabalho. Então eu quero alguma coisa mais simples na minha vida. Então essa racionalização dos nossos recursos, inclusive com a possibilidade, no caso da multipropriedade, você usar uma quantidade de semanas a segunda moradia, que você não vai usar sempre. Porque a gente não está de férias 12 meses por ano, né? Nós estamos de férias, quando muito, 15, 20 dias no ano. Então isso realmente tem se mostrado alguns diferenciais, e creio que a gente vai olhar coisas novas nesse nível de tendência para os próximos meses ainda. Perfeito, Marcelão. E para finalizar, a pergunta da Viviane, que chegou agora no finalzinho. Ela quer saber a importância desse item, tamanho do imóvel, de 27%, aumentou muito nos últimos meses. Marcelão, quanto que era a importância desse tamanho do imóvel pré-pandemia? Léo, é muito importante essa pergunta da Viviane, porque nós temos que separar um pouco o que é desejo e o que é realidade, Viviane. Porque quando a gente fala em desejo, a Brain, nós estamos finalizando os nossos números, mas a gente já está com 29.800 pesquisas quantitativas realizadas em 2020. Eu devo ter mais umas 2.000, 2.300 qualitativas que nós realizamos no ano 2020. E foi muito importante a parte do tamanho do imóvel, né? Então, se a gente pegar uma média, eu diria para você que a média nacional, não estou falando de Goiânia, mas nacional, é um imóvel entre desejo das pessoas no seu imóvel. Uma média entre 90 e 100 metros, 3 dormitórios, com suíte, uma sacada com churrasqueira e 2 vagas de garagem, que custe 220 mil. Ou seja, está longe a realidade do desejo. Então, isso é importante. Não adianta a gente achar que a pandemia trouxe, como eu ouvi em alguns momentos durante a pandemia, ninguém mais agora vai morar em 60 metros. A pessoa que mora em 60 metros precisa morar em 100, porque precisa ter uma sacada maior, precisa ter um home office, precisa ter uma sala, o quarto isolado. Tudo é lindo e bonito. Eu também acho isso. Mas a pessoa que mora em 60, ela mora em 60 porque ela não consegue comprar 100. E se a gente tem, por algum motivo, algum tipo de impacto na macroeconomia, isso pode se transformar em um problema maior ainda e ter maior dificuldade de você comprar um imóvel maior. Então, nós temos que ser pragmáticos e pensar que o tamanho do imóvel continua proporcional à renda real das pessoas e essas possibilidades. E aí sim vem o diferencial, Viviane. Os imóveis menores têm a oportunidade de, nas suas áreas sociais, montarem locais que são os desejos dessas pessoas que moram em imóveis menores ou de todo mundo. O que mora em imóvel maior e tem maior renda pode ter dentro do seu imóvel. Aquele que mora em imóvel menor e tem menor renda quer ter na área social. Exemplo, vi durante a pandemia algumas incorporadoras fazerem um sistema híbrido no salão de festas. Fizeram móveis modulares que durante o horário comercial e durante a semana aquilo é um coworking, certo?
inclusive com espaço para internet, né? Essa parte mais de digitalização que tem a necessidade no coworking, e à noite, no final de semana, se transforma num salão de festas quando houver necessidade. Então, é isso que eu estou falando, essa adaptação, essa necessidade. A pandemia não é uma disrupção, ela é uma aceleração, uma redução da linha vermelha do marketing. Aquilo que já vinha acontecendo em nível de desejo e de realidade. A gente só precisa se adequar a isso. Tá? Eu acho que essa é a parte mais importante, nem mudando muito quando a gente está falando em números. Eu acho que é melhor a gente falar realmente em cenário de maneira geral. Perfeito, Marcelo. Acho que ficou claro para a Viviane. E acho que encerra bem o painel, essa colocação sua aí, a diferenciação entre desejo e realidade, que sempre acaba surgindo uma pergunta que leva a isso, né, Marcelão, nos painéis. Marcelão, obrigado pela presença. Sempre um prazer enorme receber você aqui. A gente encerra os fóruns regionais nessa edição de Goiânia, né? A gente, obviamente, tem mais 4 painéis pela frente, mas a Brain encerra a participação regionalmente com a gente nesse fórum de Goiânia. Então, em seu nome, né, que está aqui com a gente hoje, eu agradeço demais por vocês terem rodado o Brasil aí com a gente nesse ano de 2020. Um prazer enorme receber vocês. Sempre a audiência agradece demais, pede a apresentação, enfim. E ano a ano, e com certeza ano que vem a gente vai estar novamente juntos. Léo, obrigado a você, obrigado a toda a audiência, é sempre um prazer. Você sabe que a gente está junto mesmo, porque a gente acredita, né, que nós somos produtores de conteúdo e esse mercado precisa de conteúdo. Né? Então, a gente realmente agradece, estamos juntos. Espero que o ano que vem a gente não esteja só de maneira virtual, mas sim presencial. Eu sou ainda um dinossauro, eu gosto de abraço, de rever os amigos, de estar junto com as pessoas. E se Deus quiser, a gente vai voltar a isso numa vida mais normal, com vacinação e com todo mundo com saúde. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todo mundo aí. Valeu, Marcelão. Um abraço.